Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, nós estamos encerrando o mês da Bíblia. É um mês que a Igreja Católica dedica especialmente a refletir, a aprofundar a Palavra de Deus. Nesse ano a Igreja nos propôs o livro de Josué. Mas celebrar São Jerônimo, por que o mês de setembro foi escolhido como mês da Bíblia? Por causa de São Jerônimo. Porque São Jerônimo, nós vamos conhecer a sua vida, ele nasceu na Dalmácia, que hoje é território da Croácia, por volta de 340. Nasceu de uma família cristã e faleceu em Belém, em 420. Ainda muito jovem, deslocou-se para Roma, onde iniciou os estudos de grego e latim. Tendo recebido o batismo por volta de 356, portanto, com cerca de 16 anos, orientou-se para uma vida mais de contemplação, como eremita, num deserto chamado Cacilde, onde se dedicou cuidadosamente aos estudos da Bíblia Sagrada. Em 382, Jerônimo transferiu-se para Roma, e naquela época havia tantas traduções latinas da Bíblia que os leitores se viam confusos a respeito. Foi por isso que o Papa Dámaso o escolheu como secretário particular e pediu a ele que fizesse uma revisão dessas traduções, pois Jerônimo possuía um grande conhecimento do latim, do grego e do hebraico, que são línguas bíblicas. O Papa desejava uma tradução da Bíblia mais fiel, em tudo, aos textos originais, traduzida e apresentada em latim mais correto, que pudesse servir de texto único e uniforme na liturgia da Igreja. Este trabalho de tradução durou praticamente toda a sua vida. Então veja que São Jerônimo dedicou-se em toda a sua vida ao estudo das Sagradas Escrituras. Jerônimo revisou o texto grego do Novo Testamento e traduziu o hebraico do Antigo Testamento, oferecendo à Igreja um texto latino, que logo se propagou e foi chamado de Vulgata Latina. Esse texto tornou-se oficial com o Concílio de Trento. Por tudo isso que ele realizou, ele é reconhecido grandemente pela Igreja, porque ele combateu heresias na defesa da fé, na propagação da verdade cristã. São Jerônimo, ele está entre os maiores doutores da Igreja na história dos primeiros séculos, pois ele foi um excepcional filósofo, teólogo, exegeta, que é um estudante da Sagrada Escritura, historiador e doutor como poucos nas Sagradas Escrituras. Ele foi certamente o maior editor de textos da sua época. Pela sua grande defesa da fé, nós aprendemos com São Jerônimo que é necessário que todos os batizados e batizadas conheçam a palavra de Deus que está expressa na Bíblia Sagrada, para que possam chegar ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo. Pois como ele nos ensina, a Bíblia é o instrumento com o qual todos os dias Deus fala aos fiéis. Nós já falamos aqui nesse mês sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. Como batizados, como membros da Igreja, temos que ensinar que a Igreja reconhece em São Jerônimo um homem escolhido por Deus para explicar e fazer entender melhor a Bíblia Sagrada. E por isso ele foi declarado o padroeiro dos estudos bíblicos. Então veja, São Jerônimo nos estimula, nos impulsiona a conhecer mais a Sagrada Escritura. Nós falamos há poucos dias a importância de usarmos aquele método Lectio Divina, que é a leitura orante da Bíblia.
que nos faz ter um contato diário com a palavra de Deus. Primeiro, a leitura. São aqueles 4 degraus que nós falamos. Primeiro, leitura, depois meditação, depois oração e contemplação. Esses 4 passos nos levam depois à ação. Quem ouve a palavra de Deus, quem procura aprofundar a palavra de Deus, quem medita a palavra de Deus, quem contempla Deus a partir da sua palavra, não pode ficar parado, não pode ficar estacionado. Vai, sente-se enviado por Deus para falar do seu amor, para continuar a missão de Jesus, pois assim como Jesus nos convida, vem, Ele também nos envia. Vai. A palavra de Deus não nos deixa quietos, não nos deixa acomodados. Há poucos dias atrás nós tivemos um encontro diocesano dos círculos bíblicos. Infelizmente eu não pude participar fisicamente porque estava viajando, mas acompanhei todo o dia, me mandavam fotografias, pequenos vídeos, mensagens, e também enviar a minha mensagem aos participantes. Como são importantes os círculos bíblicos aqui na nossa diocese, na nossa igreja. Que os círculos bíblicos se fortaleçam cada vez mais, que sejam criados círculos bíblicos onde ainda não existe, numa rua, num bairro, numa comunidade, que todas as nossas comunidades eclesiais de base possam ter vários círculos bíblicos, porque o contato com a palavra de Deus, a leitura da realidade com a palavra de Deus, iluminando essa realidade, pode nos fazer dar passos muito concretos na direção daquilo que Jesus pede de nós, que nós sejamos seus mensageiros, que nós sejamos continuadores da sua missão. Que São Jerônimo interceda por todos nós, para que tenhamos maior amor à palavra de Deus, que nos deixemos guiar por Deus através da sua palavra, que coloquemos em prática a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude pela sua palavra a sermos melhores do que nós somos hoje. Que a palavra de Deus ilumine a nossa vida, ilumine a nossa família, ilumine a nossa comunidade, a nossa diocese, a nossa igreja, que ilumine o Papa Francisco, que ele possa continuar a conduzir tão bem a nossa igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.